Olá pessoal, meu nome é Karen Kazuki e esse é o vídeo da parte 4 da nossa saga de 4 partes para melhorar o seu treino de flexibilidade. E embora seja a nossa última parte dessa saga, os vídeos no YouTube não param, em que a gente vai continuar postando um vídeo por semana. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa saga daquele primeiro vídeo que eu fiz, falando as 4 coisas que você provavelmente faz que te impedem de melhorar a sua flexibilidade. E hoje o que a gente vai falar é sobre a falta de uma ordem estratégica na hora de realizar as suas posições de alongamento, em que você vai descobrir o que seria essa ordem estratégica e como a gente pode escolher as posições na hora dos treinos. Bora lá? Então, como todo início de vídeo, você já sabe que é muito importante que você deixe o seu like e também se inscreva no canal, para que a gente continue postando cada vez mais conteúdos e para que o canal cresça. E assim a gente continue postando conteúdos de flexibilidade de qualidade para vocês. Então, começando, o que seria uma ordem estratégica? É literalmente a ordem que você vai realizar os alongamentos. Quando você vai fazer um treino, seja ele de uma modalidade esportiva, seja ele uma modalidade de academia, um treino ao ar livre, independente do que seja, todo treino é montado por um profissional e tem uma ordem, então tem um aquecimento, tem ali a parte principal do treino, às vezes tem até um relaxamento no final. E o que é isso? É uma ordem estratégica que varia de acordo com o objetivo que o aluno quer, varia de acordo com a modalidade esportiva do aluno, e com os alongamentos não é diferente. Os alongamentos são exercícios para a nossa capacidade física de flexibilidade e precisam ser prescritos também por um profissional e que monte uma ordem estratégica para você, especialmente para suas dificuldades, para sua modalidade esportiva e para o seu nível de flexibilidade. E como exatamente eu posso construir essa ordem, principalmente se você for professor? A primeira coisa que vai te facilitar com certeza é avaliar o seu aluno, seja por fotos, seja por medidas em centímetros em alguma posição, seja com o goniômetro, se você souber usar o goniômetro e avaliar em graus os graus articulares do seu aluno. Independente do que você use para avaliar seu aluno, é importante que esse momento aconteça, porque a partir dele você já vai saber tudo sobre o seu aluno e vai conseguir prescrever treinos mais específicos. E claro, a modalidade esportiva ou objetivo dele também é super importante. Mas claro que a gente não vai ficar sendo muito específico em relação a métodos de alongamento, a intensidades, porque a gente está literalmente aqui falando só da ordem. Então, para montar uma ordem estratégica, coisas essenciais que precisam ser pensadas antes. Então, os grupamentos musculares e articulações, o nível do meu atleta e os métodos de alongamento que eu vou utilizar. Então, qual método que eu vou escolher no início, qual método que eu vou escolher no meio, qual método que eu vou escolher no final. Mas supondo que seja um aluno mais iniciante, que a gente vai fazer tudo ativo e estático. Ou, de repente, dependendo da forma como você dá para os alongamentos para o seu aluno, você escolheu que vai ser tudo ativo e estático. Então, o aluno vai fazer as posições e vai permanecer nelas por um período de tempo específico, permanecer paradinho. Isso que é o ativo e estático. Depois disso, supondo que seu aluno é um aluno iniciante, como que você poderia fazer um treino de alongamento que não fosse difícil para ele, que ele conseguisse realizar e que mantesse ele motivado, porque o fato dele conseguir realizar o treino até o final, dele estar conseguindo controlar as intensidades dele e fazendo uma ordem estratégica que facilite para ele esse treino. Então, o que você poderia fazer? Colocar o treino alternado por grupamento. Então, eu vou treinar posteriores de coxa, adutores de quadril e também vou treinar os flexores de quadril. Então o que você vai fazer? Vou alternar os meus alongamentos entre esses 3 grupamentos. Eu inventei aqui, tá bom? Uma ordem. Não necessariamente essa é a melhor ordem possível para o seu atleta. Aí você pode alternar, porque quando ele realizar um alongamento para posterior e aí ele passar para um alongamento de adutor, provavelmente, dependendo do alongamento, os posteriores já vão estar sendo recuperados um pouco. E aí ele vai passar para alongamentos para flexores de quadril. E assim vai, ele vai tendo esse descanso ou até mesmo alternar entre membros inferiores
com membros superiores. Então, esse fato de ser alternado gera essa recuperação que para os iniciantes, principalmente, é muito legal. Agora, se for um aluno já um pouco mais experiente, um pouco mais avançado, eu posso já fazer alongamentos para o mesmo grupamento muscular. De repente, um alongamento mais fácil, um alongamento ativo estático e aí um alongamento dinâmico para o mesmo grupamento, dependendo da sua modalidade esportiva. Ou até mesmo 2 alongamentos, independente se for estático ou dinâmico, mas para o mesmo grupamento, e depois outros 2 para o mesmo, e aí depois volta para o primeiro. Enfim, e aí você vai brincando com essas sequências dependendo do nível do seu atleta. E claro que você precisa de um pouco de conhecimento também para montar essa ordem. Mas acredito que já deu para entender um pouquinho. Então, quando você coloca alongamentos ali atingindo o mesmo grupamento, acaba sendo uma estratégia um pouquinho mais intensa, complexa e que cabe para alunos um pouco mais experientes e avançados. Ou até mesmo uma aula inteira para o mesmo grupamento. Claro, uma aula inteira não precisa ser uma aula de 1 hora, a gente está falando de uma sessão. Então, independente de quantos alongamentos você vai colocar, mas um objetivo de aula completo e inteiramente pensando em apenas um grupamento muscular. Claro que a gente fala um grupamento muscular, mas normalmente as posições de alongamento acabam englobando mais do que apenas um grupamento, mas a gente está interpretando aqui como o foco principal da aula. Então isso é possível também, dependendo do objetivo que você quer para o seu aluno ou que você quer para você mesmo, enfim. Então é assim que você monta as suas ordens estratégicas. Então, em resumo, para um iniciante, seria legal colocar ordens alternando. Para um aluno mais experiente e avançado, já para o mesmo grupamento muscular e até mesmo, dependendo do objetivo da sua aula, uma aula inteira para o mesmo grupamento. E aí, quem vai escolher qual alongamento, quem vai escolher o método de alongamento, a complexidade dos alongamentos é o professor. Então, eu vou deixar uma lista aqui, por exemplo, de alguns alongamentos mais fáceis, básicos, e alguns alongamentos já um pouquinho mais intermediários e alguns mais avançados e de diferentes métodos para vocês terem um pouquinho mais de vivência em relação a tudo que eu falei nesse vídeo. Espero que tenha ficado mais claro ainda. E não se esqueça que se você quer ter mais conteúdos, às vezes conteúdos dos próprios vídeos do YouTube, em materiais em PDF, em imagem, em texto, em vídeo, materiais exclusivos falando sobre flexibilidade, entre agora mesmo no nosso grupo exclusivo e gratuito no Telegram. O link tá na descrição, é só você clicar nele que você vai estar dentro do grupo e poder receber mais e mais e mais conteúdos exclusivos sobre flexibilidade. Além disso, se você já assistiu aqui o vídeo e ainda não deixou o like e não se inscreveu, já faz isso agora para você não esquecer. Se você quer poder ter um acompanhamento mais de pertinho, até mesmo tirar dúvidas, acompanhe as minhas redes sociais que eu vou estar deixando aqui embaixo, para você poder ter acompanhamento mais de perto, poder ver diariamente trabalhos de flexibilidade e conteúdos muito legais do dia a dia também. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e da nossa saga de 4 partes para melhorar os seus treinos de flexibilidade e vejo vocês na semana que vem. Um beijo!